E salve tricolor paulista, Rick aqui, pra falar de um assunto sério, né? O São Paulo ganha ontem do Juventude e a maioria das páginas de futebol, a maioria dos jornalistas, infelizmente, ao invés de falar sobre o fraco desempenho do São Paulo, sobre os gols perdidos, sobre como o São Paulo tá desempenhando nos últimos jogos e etc., escolheu tomar um caminho que é simplesmente criticar a torcida do São Paulo. E eu vim falar aqui disso, né? Vim falar sobre. Será que o torcedor realmente está exagerando com o Roger Machado? Será que o sentimento. Qual é o sentimento do torcedor perante a tudo isso que está acontecendo? Eu vim trazer um pouco da minha visão de maneira mais completa. Vou soltar um vídeo curto também para TikTok e Reels, mas aqui é para dar uma opinião mais completa, com mais detalhes do que eu realmente acho sobre o Roger Machado, sobre a torcida estar ou não exagerando, que ponto que eu acho que o jornalismo e os jornalistas têm razão ou não, porque eu acho que esse é um assunto bem delicado, que talvez a gente tenha ido para uma linha que, honestamente, eu achei uma merda, uma merda. Mas vamos lá, vamos falar desse assunto. Ontem na coletiva, né, pós-jogo, vários jornalistas perguntaram, você acha que... Perguntaram diretamente pro Roger, né? Você acha que estão exagerando? Perguntaram pro Luciano também sobre as críticas ao Roger. Parece que foi um coro dos jornalistas em tentar defender um trabalho do Roger Machado. E honestamente que é uma coisa que eu já não entendo, tá? Por que os jornalistas têm tanto apreço com o Roger Machado especificamente, sendo que tem outros técnicos que são muito mais batidos ali, que levam pancada, muito mais pancada do que o Roger, e às vezes não tem essa defesa de parte dos jornalismos, né? Como, por exemplo, o próprio Carpini lá no Fortaleza, que teve que dar uma pancada no jornalista, que tá sofrendo pancada e tá tudo certo, né? Os jornalistas podem criticar o Carpini, mas aparentemente o Roger Machado, ele não pode ser criticado, né? Mas, primeira coisa, que a maioria das perguntas foi uma pergunta simples, que dentro do jornalismo, pra quem não sabe, né, eu tô fazendo faculdade de jornalismo, eu tô aí no 3º ano de jornalismo, e cara, dentro do jornalismo, basicamente, quando você faz uma pergunta do porquê, e só do porquê, sobre uma notícia, sobre um fato, né, você deixa outros princípios básicos do jornalismo de fora. Sempre que você for entender um fato ou uma notícia, você tem que entender várias coisas, não só o porquê. Você tem que entender quem está envolvido na parada, como aquilo aconteceu. Aí, obviamente, né, a última etapa é o porquê, mas quando isso aconteceu, de que maneira isso aconteceu. Então você sempre tem, basicamente, 6 perguntas a ser respondidas. Quem, o que, quando, como, onde e aí sim o porquê. São esses 6 princípios básicos de você perguntar para todo fato ou notícia que está acontecendo. E parece que os jornalistas ou esqueceram do básico ou estão fazendo um jornalismo muito preguiçoso, querendo entender só o porquê da torcida criticar, de maneira exagerada ou não, o Roger Machado. E quando você vai só por esse caminho, só do porquê, esse porquê não explica nada. E a gente precisa falar um pouco do contexto, de como que isso está acontecendo. Vamos começar pelo quem? Quem está por trás da chegada do Roger Machado, demissão do Crespo, de tudo o que aconteceu no São Paulo esse ano e nos últimos anos? Vamos começar dando um nome especificamente? O Rui Costa é o grande responsável pela chegada do Roger Machado e pela demissão do Crespo. Acho que todo São Paulino sabe disso. Mas o Rui Costa, ele é uma personificação da diretoria como um todo. A diretoria toma essa decisão. Massi, Rafinha, o Rui Costa toma a decisão de demitir o Crespo. E depois eu falo um pouco mais do quando, né, de como isso aconteceu, mas ele toma a decisão de demitir o Crespo. E o São Paulino, pelo contexto novamente, pelo quem faz isso, a diretoria fazendo isso, o São Paulino aprendeu a não confiar na diretoria. A diretoria, meses atrás, e obviamente eu não tô falando especificamente do Massis, do Rafinha, do Rui Costa, mas a diretoria como um todo, que tem essa personificação hoje no Rui Costa, no Rafinha e no Massis, basicamente a diretoria como um todo estava envolvida em caso policial. A diretoria, simplesmente, o presidente antigo foi impeachmentado. Quem assume é um vice, que obviamente está atrelado ao presidente. Não tem como você ser vice de um cara e você não tem relação nenhuma com esse cara, entendeu? Então, um mínimo de relação ele tem. O Rui Costa era diretor de futebol do Casares também. Então, o São Paulino aprendeu a não confiar em quem tá lá. Porque ele viu o São Paulo, e aí já falando de um pouco do como e de quando, né? Porque essas coisas me surpreende novamente o jornalismo deixar isso de lado, porque é difícil você analisar o contexto fazendo uma pergunta do porquê. Você tem que entender todo o contexto. E aí, entendendo todo o contexto, como é que foi essa parada? Basicamente, quando que isso aconteceu? Isso aconteceu num período onde o São Paulo tá talvez na maior crise política da história do São Paulo. São Paulo acabou de ter um presidente impeachmentado, sabe? Se a gente for analisar
o contexto como um todo, o São Paulo brigou aí anos para não cair, tá vendo a dívida aumentar ano após ano, sem uma gestão eficiente de redução de dívida. São Paulo tá quase batendo 1 bilhão em dívida, mesmo arrecadando quase 1 bilhão por temporada. Então, assim, quando a gente começa a identificar o quando isso aconteceu, foi no momento de maior estabilidade, talvez, do clube nos últimos anos. O São Paulo teve uma grande estabilidade nesses últimos anos com o Crespo, porque o Crespo ia lá e dava entrevista e falava, olha, isso aqui tá errado, aquilo ali tá errado, isso daqui a gente precisa melhorar, e o São Paulino reconhece isso. Talvez o Crespo não fosse o melhor técnico só por ser um técnico, mas um cara que respeita a instituição, que dava a cara a tapa, que falava o que estava errado, que apontava de quem eram as responsabilidades, quem contrata é a diretoria, quem não recupera o meu jogador é o departamento médico. Então, assim, ele apontava de fato o que estava errado no São Paulo, e o São Paulino se identifica com isso, porque ele quer um cara que não é só uma questão de apontar os culpados, mas que dê nome aos bois. A gente tá cansado de ficar arrumando desculpa pra coisa, sabe? Vamos dar nome aos bois. E o Crespo fazia muito isso. Então a gente vendo um contexto, né, que a diretoria é o quem tá por trás disso, e o São Paulino aprendeu a não confiar na diretoria em virtude de todos esses anos, o que aconteceu foi uma demissão do Crespo, que era inesperada, que não fez sentido, que era de um cara que tinha identificação com a torcida e que tava defendendo o clube. O Crespo falava, o São Paulo tá a 20 passos, isso ele deu declaração falando, o São Paulo tá a 20 passos de voltar a ser um clube protagonista dentro do futebol brasileiro, de não ser endividado. A minha função dentro do São Paulo é ajudar com o São Paulo com 2 passos. O Crespo falava isso. Você acha que o torcedor não gosta de ouvir isso? Que o cara tá preocupado com o clube e não só com ele? O Crespo deu uma declaração que foi muito polêmica por parte... Teve torcedores que não gostaram, diretoria não gostou e etc. Que ele fala, o nosso primeiro objetivo é conquistar 45 pontos no Campeonato Brasileiro. E na minha visão, o Crespo não fala isso como desculpa de vamos brigar para não cair. Ele fala, vamos focar em não cair. Depois de não cair, a gente almeja coisa maior. Se a gente fizer 45 pontos em 23, 25 rodadas, aí a gente começa a brigar por G6. Se chegar ali, faltando 5, 7 rodadas, a gente estiver perto da liderança, a gente briga por título. Então é você setar a expectativa, ele saber aonde está o São Paulo, como que o São Paulo está organizado, ele saber do momento de crise total do São Paulo. O São Paulo não gasta dinheiro para contratar faz tempo. Então, assim, são alguns pontos que isso vai machucando o torcedor. Então, o que aconteceu? Uma demissão do Crespo, sem mais nem menos. Quando? No momento que o São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro, invicto, jogando um bom futebol, com o Marcos Antônio sendo um dos melhores meias do Brasil, jogando muita bola. O São Paulo estava produzindo, o São Paulo estava criando, o São Paulo começou o ano muito mal, mas se recuperou no Paulista, ganhou do Bragantino fora de casa, fez um jogo honesto contra o Palmeiras, por mais que não tenha vencido, fez um jogo ok contra o Palmeiras, tentou, né, por mais que não tenha jogado bem, tentou ali no final, coisa que com o Roger Machado São Paulo nem tentou, né, foi um dos jogos mais feios que eu vi o São Paulo jogando, que o Palmeiras tirou muito pé, senão tinha feito uns 3-4. Então, assim, a partir do momento que a gente analisa quem, o que, quando, como isso aconteceu, né? O como é muito importante também a gente identificar aqui. Como isso aconteceu com uma justificativa merda, falando que a diretoria tinha entendido que o São Paulo ia começar a perder produtividade, que o São Paulo ia começar a entregar resultados ruins. Ou seja, baseado num achismo, numa crise que nem existia, mas que o Crespo não treinava tão bem. Não treinava tão bem, o time tava jogando pra caralho, o Marcos Antônio tava desempenhando pra caralho. O Roger Machado entrega um treino melhor. E aí o time vai e não performa dentro de campo. Por que o treino do Roger Machado não é convertido? Ou o Crespo é um gênio do futebol que sem treinar ele consegue fazer o time entregar, ou tem alguma coisa que não tá batendo nessa história. Parece uma história muito falsa. A galera às vezes fala ali, viúva de treinador. Não é viúva de treinador, eu só queria um cara que defendesse a instituição. Honestamente, se o Roger Machado chega na primeira entrevista dele e fala, galera, seguinte, eu não tenho nada a ver com a demissão do técnico antigo, eu tô aqui pra cumprir o papel com o São Paulo, fui chamado, jamais negaria um clube do tamanho do São Paulo, com a história que tem o São Paulo, e vim aqui pra dar o meu melhor, e eu vou dar o meu melhor a cada dia pra fazer o São Paulo voltar pra onde tem que voltar, pro São Paulo ser campeão e não sei o quê. Se ele bate no peito e fala isso, eu acho que o torcedor de São Paulo tinha comprado muito mais o barulho do Roger Machado e estaria muito mais puto com o Rui Costa. Só que o Roger Machado, ele chega e fala, não, a torcida tá pegando no meu pé, a torcida não gosta de mim, porque é bem complicado se chegar nesses fatores. Cara, a gente não quer vitimismo, a gente quer alguém que bata no peito e dê soluções. E é isso que irrita o torcedor. Esse é o ponto do torcedor criticar também o Roger Machado. Além de, é claro, que na minha visão, acho que na visão de boa parte dos torcedores, o maior culpado dessa patifaria toda é o Rui Costa. E eu vejo no time, no elenco,
a personificação do Rui Costa como o Roger Machado. Pelo Roger Machado ter vindo pela amizade com o Rui Costa. E a gente sabe, como torcedor são paulino, que se o Roger Machado cair, o Rui Costa cai junto. Então, todo esse contexto envolvido faz com que o São Paulino tenha, sim, ranço do Roger Machado. E é justificável se você entende o porquê, o quando, o que aconteceu, com quem aconteceu. Ou seja, é um jornalismo muito preguiçoso você perguntar o porquê a torcida exagera com o Roger. Se você entender todo o contexto, você entende o porquê o São Paulo exagera com o Roger. É um treinador que desde que chegou, ele não quer achar solução. Ele quer se vitimizar, falar que a torcida não gosta dele. Não gosta mesmo, vai continuar não gostando enquanto ficar com declaração porcaria. Chega lá, o Roger Machado tá sendo criticado pelo fato do Mike não tá tendo oportunidade, o Cedric ter voltado, dele dar pouca oportunidade pra base. Chega e fala o que tá acontecendo. Tem boatos de que o Mike não tá se desempenhando em treino, de que já chegou meio mamado em treino. Tem esses boatos aí. Se é verdade, chega e fala, olha, o Mike... O que o Felipe Luiz fez quando o Pedro não tava se dedicando nada em treino? Ele foi lá e falou, ó... É isso aqui que tá acontecendo com o Pedro. Vocês me questionam, eu não vou ser o culpado dessa parada. O único culpado é o próprio Pedro. Chega e fala isso, olha, o Mike, ele infelizmente tá desempenhando mal nos treinos, tá chegando em treino sem condição, ele precisa treinar melhor se ele quiser voltar a isso, enquanto o Cedric é um profissional que tá lá todos os dias se dedicando, e eu acho injusto eu dar mais oportunidade pro Mike só por ele ser mais novo, sendo que ele não tá se dedicando em treino. Se ele chega e fala isso, o criticado é seu Mike. Agora o Roger fica com um coitadismo a todo momento que irrita o torcedor, que já não foi com a cara dele desde o primeiro momento. Porque ele vem, e de novo, eu acho que um técnico, aí, enfim, né, dei todo o contexto do porquê que o torcedor já exagera, entre aspas, com o Roger, mas na chegada do Roger Machado, e isso precisa ser dito, o São Paulo traz um técnico que não é vencedor nem promissor. Para mim, o São Paulo, e acho que para todo torcedor, o que a gente espera é que o São Paulo Futebol Clube sempre contrate técnicos ou vencedores ou promissores. Se não for nenhum desses dois, tá errado quem o São Paulo trouxe. Tá errado. Você vai trazer um técnico que não é vencedor nem promissor, tá errado. Tá ligado? Só tá errado. E o Roger Machado, ele não é vencedor nem promissor. O Roger Machado tem uma carreira de 12 anos. 12 anos. 12. 12. Eu vou repetir isso porque às vezes a galera acha que o Roger Machado ainda é o futuro. O Roger Machado tem uma carreira de 12 anos como treinador. 12 anos como treinador. Não é 12 meses, não é 3, 4 anos, são 12 anos como treinador. Nesses 12 anos como treinador, ele tem 5 títulos estaduais, todos estaduais. É isso que ele tem, ele não é vencedor. E promissor ele também não é, porque ele já tem uma carreira de 12 anos. Desses 5 estaduais que ele tem, 2 foram com o Bahia. 2 com o Bahia. E os 2 com o Bahia, o Vitória tava numa nhaca desgraçada, que ele nem ganha do Vitória, tá ligado? Era 2 títulos que qualquer treinador que tivesse lá teria ganhado. Então é por isso que o torcedor se incomoda. Ele não é promissor, já tem 12 anos de carreira. Ele não é vencedor, ele tem 5 títulos estaduais. O Crespo, em 6 anos de carreira, tinha 6 títulos. Sendo 2 continentais. Ele ganha a Sul-Americana com Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Porra! Não é foda o cara ter ganhado com Defensa e Justiça? Minimamente promissor ele é. E ganhando uma Sul-Americana, ele já é mais vencedor do que o Roger. Ele ganha a Champions da Ásia com o Al Ain. Al Ain, porra, o Al Hilal fazendo investimento, o Al Nassr fazendo investimento do caralho, e ele simplesmente elimina o Cristiano Ronaldo na semifinal e é campeão continental com o Al Ain. Porra, se isso não é minimamente mais esperançoso pro torcedor, é complicado. Aí sempre vem aquela, mas o Roger não tem culpa. Ele não tem culpa de ter sido chamado. Ele foi chamado, ele simplesmente aceitou o convite, mas em momento algum ele fala isso. Olha, eu aceitei o convite, eu não tenho responsabilidade nenhuma com a demissão, eu não tenho responsabilidade nenhuma com o que estava sendo feito. Eu cheguei aqui porque eu jamais recusaria um clube do tamanho do São Paulo, eu vou fazer de tudo para voltar esse time a ser vencedor. Quando que o Roger deu uma declaração dessa? Dá uma declaração dessa. Fala, coloca um pouco. Se ele confia de fato no trabalho dele, coloca o dele na reta. Coloca a peça na mesa ali, filho. Fala, olha, é isso aqui que eu vou fazer. Porque o meu trabalho é bom. Se ele realmente confia que o trabalho dele é bom, fala isso. A gente quer alguém que seja honesto com o torcedor. Aí o Roger, desde o primeiro dia, é coitadismo. Porque o torcedor, obviamente, criticou a vinda dele. Não queria vir porque ele não é vencedor e não é promissor. Ah, o São Paulo já trouxe o Carpini. O Carpini era promissor. Promissor. Já tinha feito um bom trabalho. E assim... O Roger, ele tem um bom trabalho, na minha concepção, no Juventude. Que, assim, o ano dele é bom, né? O Juventude, depois o Inter, nesse ano de 2024. O ano de 2024 do Roger é bom. Mas é um ano em 12 de carreira, cara. Ele não é promissor, ele não é vencedor. O Carpini, muito torcedor criticou, e criticou com razão,
Porque ele era só promissor. E ainda assim o Carpini batia muito mais na mesa, cara. O Carpini tinha um mínimo de, sabe, de ânimo, de garra. São Paulo precisa de um cara que defenda o clube. E a impressão que dá o Roger, ele só se defende. Ele não tá lá pra defender o clube, ele tá lá pra se defender, defender o dele. E não é o que o torcedor quer. É simples, na minha visão, o porquê o torcedor exagera nas críticas ao Roger Machado. E quem é jornalista e não consegue enxergar isso, ou tá sendo preguiçoso ou tá sendo desonesto. É simples, cara. O Roger, desde que ele chegou no São Paulo, e aí vamos falar agora dele como técnico, né? Não, o desempenho não é ruim. Ele tem 6 vitórias, 4 derrotas e um empate. O aproveitamento dele é de 57%, é maior do que o do Crespo. Por que essas críticas? Cara, vamos lá, vamos comparar. O Roger, quando ele chega numa terça-feira, tá? De manhã, era uma terça-feira de manhã no São Paulo. Terça-tarde ele treina o time. Ele tem um time só terça-tarde. Quarta-feira a gente joga contra a Chapecoense no Canindé. Ele coloca a escalação do Crespo, é o time do Crespo que vai a campo, e o São Paulo ganha. Você acha realmente que o Roger Machado mudou alguma coisa num treinamento de terça-tarde? Essa vitória tem alguma responsabilidade do Roger Machado? Seja honesto. Depois disso, a gente sabe que pós-jogo, quinta-feira, é um treino só regenerativo, onde ele praticamente não tem ação nem função, porque os jogadores ficam muito mais com a parte médica, com a equipe de fisioterapeutas, com a equipe de preparador físico e etc. Quinta-feira foi isso. Sexta-feira ele treina o time novamente, aí treina em período integral, para no sábado ter outro jogo, contra o Bragantino, fora de casa. E o São Paulo ganha do Bragantino. Honestamente, ao todo, ele teve metade de um treino de uma tarde e um treino de um dia inteiro na sexta. Foi isso que ele teve. Você acha que a vitória em cima do Bragantino também tem a responsabilidade dele? Pô, com todo respeito, essas 2 vitórias, o Roger fez só o que já estava sendo feito. Galera, vai lá e joga. Vai lá e joga. Depois disso, ele começa a implementar um pouco mais o estilo de jogo dele. Porque aí, beleza, domingo teve recuperação, segunda e terça ele treina, que já é mais do que ele treinou antes, e aí o São Paulo perde pro Atlético Mineiro na quarta. Aí o São Paulo perde pro Palmeiras no sábado. Beleza, se você não quiser colocar ainda a responsabilidade desses 2 jogos no Roger Machado, eu até entendo. Eu já não concordo tanto, tá? Mas eu até entendo também. Beleza. Mas você colocar as 2 primeiras vitórias dele na conta do Roger, não existe, tá? Não existe. Não é responsabilidade do Roger Machado a vitória contra a Chapecoense e a vitória contra o Bragantino. Tem mais mérito dessas vitórias o Crespo do que o Roger Machado. Depois, se você quiser falar que a derrota pro Atlético e a derrota pro Palmeiras também tá nas costas do Crespo, beleza, não vou nem discutir com você aqui, tá? Mas eu já discordo principalmente contra o Palmeiras. Teve a questão do gatilho de pressão feito errado, ele colocar 3 centroavantes e tirar todo o meio campo de São Paulo, deixando só o Pablo mais isolado. Teve muito erro do Roger Machado já nesses jogos especificamente. Mas ainda beleza. Mas fora isso, sobraram 4 vitórias, tá? 4 vitórias do São Paulo. Nessas 4 vitórias do São Paulo, teve a vitória contra o Boston River, que foi uma das piores partidas de futebol que eu já assisti na minha vida. O São Paulo não cria nada contra um adversário que é extremamente fragilizado, extremamente ruim, tá? Isso precisa ser dito. O Boston River é horroroso, e a gente ganha de 1-0 num jogo que o São Paulo não joga nada. É feio de ver, feio de ver. A partida de futebol é péssima, péssima. O São Paulo ganha do O'Higgins num jogo onde faz 1-0 e o O'Higgins cresce muito no jogo, joga o primeiro tempo melhor do que o São Paulo. Beleza, o segundo tempo do São Paulo foi ok pra bom, mas o primeiro tempo do São Paulo é péssimo, péssimo. O São Paulo ganha de 1-0 com muita sorte, com o Rafael pegando muita bola, porque o São Paulo poderia ter saído até perdendo o primeiro tempo pro O'Higgins. Tem a vitória ontem contra o Juventude, que aí o São Paulo ganha de 1-0, sendo que jogou 45 minutos com 1 a mais. O Roger demora 20 minutos pra fazer a primeira alteração, pra tentar colocar o time um pouco mais pra cima, mas ainda beleza. Eu acho que essa vitória contra... Já dei minha opinião ontem no YouTube, inclusive, mas essa vitória contra o Juventude foi magra. Teve menos culpa do Roger do que culpa, por exemplo, do Caleri, do Cauli, do Arthur, enfim. Teve menos culpa do Roger, sendo muito honesto com vocês. Eu acho que essa vitória magra não tem nem tanta responsabilidade do Roger. Então vamos falar que essa foi uma boa atuação. E teve a boa atuação contra o Cruzeiro. Então, assim, é muito complicado querer colocar nas costas do Roger uma parada que não dá, tá ligado? O desempenho até agora, em 3 das 4 vitórias que de fato tá na conta dele, foi pífio. Teve a vitória contra o Cruzeiro, que parabéns, o São Paulo realmente jogou bem, principalmente o segundo tempo do São Paulo foi excelente. Depois de tomar o gol ali, o São Paulo cresce na partida e amassa o Cruzeiro. Show de bola. Aí a gente analisa o desempenho que vinha com o Crespo, Marcos Antônio jogando bola pra cacete, sendo destaque, um dos melhores meias do Brasil, sendo cogitado em seleção brasileira. Danielzinho jogando muita bola, sendo o leão do meio campo, construindo, fazendo gol.
Lucas Ramon jogando bola. O Sabino era o melhor zagueiro do São Paulo com o Crespo e vinha sendo com o Roger. E ontem o Roger deixa o Sabino no banco. Qual a justificativa pro Tolói ser titular do São Paulo e não o Sabino? Então, são escolhas que o Roger decidiu ter. E as escolhas do Roger faz com que o Marcos Antônio não jogue mais bola. O Marcos Antônio ainda lesionou. A gente tem esse plano de lesão que eu nem vou entrar nesse mérito, mas com o Crespo a gente não tinha lesão e agora com o Roger a gente já tem lesão pra cacete. Todo mundo parece que tá estourando com o Roger, é impressionante. Talvez seja porque ele tem um preparador físico que treinou o time dos Incas, né, pra primeira Copa do Mundo. Preparador físico pré-histórico. Mas assim, não vou nem colocar as lesões na conta dele, tá? Porque as lesões estão sendo recorrentes no São Paulo. Quem sabe, né? Se tivesse com o Crespo, a gente talvez não estaria lesionado novamente. Mas fato é que o desempenho caiu. As nossas melhores peças caíram de produção. Danielzinho virou banco do Roger. Sabino acabou de virar banco do Roger. Marcos Antônio não vinha desempenhando um bom futebol. O que aconteceu? Marcos Antônio foi colocado para jogar na ponta esquerda num determinado jogo. Cauli foi colocado para jogar na ponta esquerda no jogo ontem. E aí, qual que é a justificativa, sabe? No jogo contra o Vitória, a gente com 1 a menos, ele tira todos os meio-campos e deixa só o Marcos Antônio. No jogo contra o Palmeiras, ele tira todos os meio-campos e deixa só o Pablo Maia. Qual que é a justificativa pra isso? Vocês entendem qual que é o ponto, de fato? É um jornalismo muito preguiçoso da parte de todo mundo em querer falar que o torcedor está exagerando com o Roger, ou querendo achar o porquê que o torcedor está exagerando com o Roger, só perguntando o porquê, sem entender o contexto, sem entender o desempenho do São Paulo, sem entender o histórico recente do São Paulo. Pra mim, o Crespo é o técnico que mais defendeu a instituição nesse passado recente, depois do Rogério Ceni. Ele defende a instituição São Paulo Futebol Clube, que é o que o torcedor preza. Então o torcedor tá magoado com a diretoria, tá puto com a diretoria, porque a diretoria tá fazendo cagada desde antes. O Crespo, que é alguém que tava blindando os jogadores, conseguindo mostrar um bom desempenho e defendendo a instituição, sai para trazer um Roger que chega desde o momento 1 com coitadismo. Ah, a torcida não gosta tanto de mim e tal, pô, mas não sei o quê. Aí ontem, no fim da entrevista, cara, como é que você não fica bravo com o técnico desse? Ele é perguntado, não sei o quê, e fica de coitadismo, fogo, é complicado, isso atrapalha no jogo e blá, 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 blá. Ao invés dele falar, não, se o torcedor tá tendo crítica, eu respeito o torcedor e eu vou trabalhar para essas críticas sanarem, pra gente jogar um futebol vistoso, um baita de um futebol e mostrar que eu sou um técnico compatível com o São Paulo. A minha função aqui dentro do São Paulo Futebol Clube vai ser mostrar pra essa torcida que eu mereço estar aqui. Porra, se ele dá uma declaração dessa é uma coisa. Agora, no fim do coitadismo dele que acontece durante toda a entrevista coletiva, no fim de tudo isso, ele simplesmente fala, chegar em casa e tomar um vinho. Caralho, vai se fuder você e seu vinho, porra. Pô, agora chegar em casa e tomar um vinho. Vai pra puta que pariu você e seu vinho, cara. Se você vai chegar em casa e vai tomar um vinho, fica quieto. Fala que você vai chegar em casa e vai trabalhar e vai estudar pra ver como melhorar o desempenho do time. Mesmo que você chegue em casa e tome um vinho, cara. O torcedor não quer ouvir isso, cara. É brincadeira. Parece que ele tá tirando sarro do torcedor ao final da entrevista. Falando que ele precisa tomar um vinho pra relaxar. Vai te fuder, porra. E aí, quando eu falo de coitadismo, novamente, eu acho que tem parte, e é uma parte pequena, tá? Mas eu acho que tem uma parte das críticas ao Roger que envolve sim a questão racial. Uma parte, uma pequena parte, que vai negar também, vai falar que não é. Mas não é de longe a questão racial aqui que tá sendo colocado. Não é de longe. Olha todo o contexto. Entende o que eu tô falando. Entende o que o torcedor de São Paulo efetivamente quer, cara. É um absurdo completo. Você querer falar que a torcida de São Paulo tá exagerando com o Roger, analisando todo esse contexto, analisando quem tá envolvido, o que aconteceu, como as coisas aconteceram, em que momento tudo isso aconteceu. Se você analisar tudo isso, você entende o porquê de maneira muito tranquila. Do porquê a torcida está criticando o Roger da maneira como está criticando, até por enxergar o Roger como o amigo do Rui Costa, que a gente odeia. A gente quer que o Roger saia também, porque se o Roger sair, muito provavelmente o Rui Costa está fora do São Paulo. Alguém que é danoso para a instituição São Paulo Futebol Clube. Então, cara, de verdade, antes de perguntar só o porquê do fato, só o porquê a torcida exagera, vamos voltar lá para o primeiro semestre de faculdade e entender todos as seis questões, né? As 6 perguntas que você tem que fazer para entender um contexto, para entender uma notícia, para entender um fato. Parece que o jornalismo hoje tá muito preguiçoso ou tá desonesto, né? Ou tá simplesmente desonesto. Eu prefiro acreditar que tá preguiçoso, tá? Reflitam, de verdade, sobre a profissão de vocês, sobre aquilo que vocês decidiram exercer. Pensem um pouco mais em todo o contexto e no torcedor são paulino. De verdade, do porquê que isso tá acontecendo.
E é isso, cara. Eu acho que hoje o torcedor, né? Você falar sobre o torcedor é muito fácil. O torcedor que sempre apoiou o time, que salvou o time de rebaixamento, que abraçou o time nos momentos mais difíceis da equipe, que basicamente foi um dos maiores responsáveis pelo time ser campeão da Copa do Brasil e da Supercopa foi a torcida do São Paulo, que apoiou pra cacete, mesmo quando o São Paulo era totalmente desacreditado, mesmo quando o São Paulo empata com o Sport, empata, modo de dizer, né? Mas perde pro Sport dentro de casa, vai pros pênaltis e ganha nos pênaltis, uma vitória sofrida, ganha do Ituano, num jogo feio pra cacete, que foi num chute da puta que pariu ali com o Wellington Rato. Cara, mesmo nesses pontos, o São Paulino continua do lado. Mesmo sem concordar com a diretoria, sem concordar com o Roger Machado, sem concordar com o Rafinha, com o Macis, ontem tinha 30 mil torcedores num feriado à noite, torcendo pela equipe. Então, assim, criticar o torcedor é uma coisa tão mínima, tão basal, tão ridícula, que isso precisa ser, né, cara, olhado de outra forma. Eu acho que o jornalismo se tornou muito preguiçoso mesmo. Pelo menos foi bastante preguiçoso e precisa entender todo o contexto, né? O único que resta no São Paulo Futebol Clube que sempre vai estar do lado do clube é o torcedor. E o torcedor merece muito respeito. Porque esse torcedor faz e já fez muito para a instituição e para o São Paulo Futebol Clube. E o mínimo que a gente espera é que quem tá lá em cima, quem tá nos cargos que estão, façam o mesmo. Façam pela instituição São Paulo Futebol Clube, e não por si próprio, o Roger Machado. Não é sobre você, é sobre o São Paulo Futebol Clube. O Rui Costa, não é sobre você, mano, é sobre São Paulo Futebol Clube. O que a gente quer é respeito perante a instituição e quem tem respeito a essa instituição, tá? Então, é isso. A vitória ontem, de 1-0, jogando como foi, poderia acontecer com o Roger, com o Rui Costa, com o Rui Costa não, com o Roger, com o Crespo, com quem fosse o treinador de São Paulo. Uma partida ruim do seu centroavante, uma partida ruim do seu atacante, do seu meia, pode acontecer. E a gente estaria falando, pô, o Crespo, se fosse o Crespo, eu acho que teria muito mais uma passação de pano nesse sentido. Pô, o Crespo escalou bem, o time criou, mas acabou não convertendo. Com certeza teria, mas entenda o contexto do porquê isso está acontecendo. Sem entender o contexto, sem ver o jogo merda que o São Paulo fez contra o Boston River, entender o empate bosta que a gente fez contra o Internacional, numa partida que o Internacional tava covarde, e o São Paulo só empata o jogo porque o Internacional foi bastante covarde, porque senão o Internacional poderia ter feito 2-3 no São Paulo, no momento que estava muito melhor no jogo. Com uma vitória em cima do O'Higgins, que o São Paulo joga pior um tempo inteiro, para um time do Campeonato Chileno que está em 8º no Campeonato Chileno. O São Paulo joga, beleza, não sofreu contra o Juventude, mas consegue ganhar só de 1-0 num time que está na Série B do Campeonato Brasileiro, no meio da tabela. Então, assim, vamos entender todo um contexto. De novo, só a análise do porquê a torcida exagera com o Roger é bastante preguiçosa, vamos ter um pouco mais de carinho e, novamente, né, voltar para a apostila básica ali do curso de jornalismo, que você vai ter as suas justificativas a partir do momento que você faz as perguntas certas. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, lembrando que eu sou o Rick, sou estudante de jornalismo e por isso que eu tô falando especificamente para meus futuros colegas de profissão aí, para ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado e saber aonde você tá pisando, né? Não fazer esse jornalismo preguiçoso. Dá essa moral, deixa o like aí que o YouTube entende que o conteúdo é relevante quando você deixa o like, indica para mais pessoas, recomenda esse vídeo para um amigo se você concorda comigo, se você não concorda, deixa sua opinião aí abaixo, sempre com bastante respeito, que eu vou te responder. Forte abraço, tamo junto demais e vamos São Paulo, pela instituição São Paulo Futebol Clube.